como criar sua primeira console application e receber o output do código que foi inserido nessa primeira aplicação. É isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje. Fica até no final, vamos falar também sobre essas primeiras sintaxes que vocês podem ver aqui, como no tutorial anterior que nós falamos sobre a criação dos primeiros projetos. Seja bem-vindo ao canal, eu sou a Grazi, para quem estiver aqui pela primeira vez. Convido também você a assistir os outros tutoriais dessa playlist, se você está iniciando com o C# e também com o Visual Studio. É bom saber como fazer, então, os primeiros projetos, como abrir para não dar erros, onde fica guardado, todas essas coisas. Então, vamos começar esse nosso projeto. Como vocês podem ver aqui, isso é o que nós tínhamos no nosso tutorial anterior. Nós criamos aqui alguns projetos, verificamos onde eles ficam guardados, como abrir, etc. O que nós podemos fazer aqui é tanto chegar aqui em File e criar um novo projeto. Aqui em New, a gente pode clicar em New Project, ou a gente pode vir aqui, como nós fizemos da última vez, e clicar com o lado direito do mouse e em Add New Project. É a mesma coisa. A diferença é que você pode simplesmente fechar o Visual Studio todo, voltar a abrir e criar um projeto de novo, ou simplesmente você cria ele e ele já fica aqui como nós fizemos no último tutorial. Aqui já tem por pré-definição como nós escolhemos a linguagem de C#, que tem várias. Também aonde que nós vamos utilizar a aplicação, que é no sistema operativo do Windows, e nós vamos criar uma console application como nós fizemos. Ainda não entrando em detalhes sobre os tipos de projetos que está aqui, nós vamos fazer novamente um console application da .NET Framework. Vamos clicar em próximo e aqui nós vamos então dar o nome. Eu vou simplesmente escrever exemplo ou simplesmente o nome da aplicação, que eu vou mostrar como recebermos o output da string Hello World, que normalmente é o primeiro projetinho que nós costumamos receber. A primeira vez quando nós fazemos é o mais fácil, então eu vou só exemplificar essa parte como nós recebemos o output. Aqui na parte do projeto, nós já temos a nossa pasta que nós criamos na aula anterior, então vou deixar ela ali mesmo e vou clicar em Create. O projeto é então criado aqui, vou fechar aqui os anteriores, e aqui em nosso projeto, da mesma forma dos anteriores, nós temos a nossa classe Program. E aqui dentro da classe Program é que nós vamos utilizar então o nosso bloco de código. Só antes de começarmos, gostaria simplesmente de explicar, nesse caso, por que é que nós temos aqui todas essas linhas. Como vocês podem ver, essas primeiras linhas aqui, elas podem estar sendo utilizadas ou não. Simplesmente os using, eles são funcionalidades do C#, né? Eles fazem a importação de bibliotecas já existentes por default. Aqui tem using system, como tem aqui alguns outros namespaces, como collection, generic, link. Isso são para outras coisas. Somente um que nós vamos utilizar aqui no nosso bloco de código, ele vai necessitar um desses namespaces. E nós temos aqui também o nosso namespace criado por nós, que é o nome do nosso projeto. E nós temos aqui a classe, que é o nome da nossa classe, que vem por default. Quem assistiu o tutorial passado me viu criando uma nova classe também, não só um novo projeto. E aqui dentro nós temos então o nosso primeiro método. Ele é um método estático, como vocês podem ver aqui, 0 referências porque ainda não foi utilizado, e por default é sempre assim. Agora aqui dentro nós vamos, com o Enter, vamos começar a escrever o que essa nossa aplicação, esse aplicativo vai emitir. Então, nesse caso, como é um console application, uma aplicação console, eu vou simplesmente criar aqui um output. Então, e o console vai mostrar o output, o que eu vou pedir ele para mostrar. Vou escrever um texto. Só explicando antes disso que quando nós escrevemos aqui algum texto, vou escrever aqui, por exemplo, o comentário,
assim, tem várias formas de escrever comentários no C# aqui dentro do Visual Studio. Aqui, tudo que está aqui dentro, normalmente, quando é um código funcional que esteja a funcionar, que vai fazer alguma emissão de output ou não, ele termina com ponto e vírgula. Dentro do bloco de código, essas chavetas. Tudo que esteja aqui dentro é terminado normalmente com ponto e vírgula, desde que não seja um método, outra classe, etc., que nós vamos falar isso passo a passo. Agora, as chavetas também são necessárias para que esse bloco de código esteja aqui dentro. Então, na linguagem de programação C#, o que nós vamos ver no nosso bloco de código, que vai ser um pequeno texto, vocês vão ver que é uma linguagem que ela é case sensitive, ou seja, se escreve pequeno ou grande, isso importa. Então, começando aqui, nós vamos, para fazer a emissão, então, desse output no console, a gente vai começar justamente com a palavra, a nossa pequena palavra, que é console. Aqui dentro desse método, se nós colocarmos ponto, ele vai dar algumas opções, né, de propriedades do método. E aqui vocês podem ver, por exemplo, se você clicar em cima de um deles, vou só dar um pequeno clique aqui, e vocês vão ver que aqui ele aparece como uma propriedade que recebe getters e setters. Então, ele emite o tamanho, né, width da janela do console. A janela que nós vamos ver posteriormente quando nós fizermos o debugging. E aqui nós temos, na parte do método, um WriteLine, que é o que nós vamos precisar, porque ele vai escrever ali no console. E o WriteLine, aqui vocês podem ver que escreve, nesse caso, a linha determinada, né, como Standard Output Stream, ou seja, o que vai aparecer ali no output, no stream do output. E começando aqui a abrir os parênteses do método, vocês vão ver que ele tem aqui várias opções. É tanto que quando nós começamos a escrever aqui o WriteLine, vocês podem ver que ele tem aqui mais de 18 overloads, o que significa que aqui dentro dos parênteses do método, nós temos várias opções. Esses é que são os overloads. E ao abrir os parênteses, você vai ver aqui que tem, nesse caso, mais de 18, tem 19. E ao clicar aqui na setinha, você vai começar a ver o que pode se colocar ali dentro. Ou seja, nós temos aqui que podemos deixar ele simplesmente como está. Então, um método vazio, podemos utilizar lá dentro um boolean, tipos de variáveis, nós vamos falar isso nos próximos tutoriais. Podemos usar um char, um buffer de array, valor decimal, double float, int, long, object, string, etc. Nós vamos utilizar aqui uma string. Vocês podem fazer, praticar e ver quais são os outros overloads. E qual é a string que nós vamos utilizar aqui? Com aspas duplas, nós vamos escrever justamente hello world. E isso nós vamos ver então em nosso output. E como eu falei no início, nós aqui utilizamos então ponto e vírgula, mas se vocês fizerem aqui o rollover, passar com o rato em cima, ele supostamente vai dizer qual é o erro. Então ele está dizendo aqui, espera um ponto e vírgula. Então o erro dele é porque ele está dizendo que espera um ponto e vírgula, que é justamente o que nós vamos fazer, e o erro então vai sair. Agora, o que nós vamos ver aqui quando nós fizermos o debug é que ele vai aparecer bem lá em cima o que nós escrevemos aqui. Vocês vão aqui em Debug, e aqui vocês vão ver, como eu mencionei no tutorial passado, tem o Start Debugging, que vocês podem utilizar também o F5 do teclado, e tem o Start Without Debugging, que significa que essa parte não vai fazer o debug. Nós vamos ver no decorrer de várias outras aulas isso, porque para nós testarmos um código para ver se tem bugs são erros, para testar o código nós fazemos então um start com debug. A gente aqui, no caso do lado da linha, nós colocamos um breakpoint, por exemplo, e aqui nesse breakpoint nós vamos passar então linha por linha.
E para fazer o debug, tanto vocês podem chegar na linha em questão que vocês querem e clicar com o lado esquerdo do rato, ou vocês podem apertar o F9 do teclado, que vai dar a mesma coisa. E aqui, então, vocês vão no debug e vão fazer o startar, iniciar com o debugging. Nesse caso, eu não vou fazer, porque a ideia, como é simplesmente uma linha de código, nós vamos fazer o without debugging e nós vamos, então, obter o nosso output. Na verdade, o que vocês viram foi do que eu fiz anteriormente, porque se vocês repararem aqui, o último projeto, ele tá para inicialização. E como eu expliquei no projeto passado, nós temos que setar, ou seja, set at the start project, o projeto que nós queremos fazer o debug. E aqui vocês podem verificar que ele simplesmente aparece ali em cima o Hello World, ou seja, ele não tem um enter, não tem um espaçamento, não tem nada, mas nós tivemos aqui o nosso output da nossa aplicação. Então, o que vocês podem fazer como vocês viram no anterior, é vocês chegarem aqui e vocês podem fazer um new line, por exemplo. Vocês podem chegar aqui e colocar o /n, que ele é o new line. Nesse caso, se quiser só uma linha, duas ou mais, eu vou colocar aqui 2 linhas. Se vocês fizerem o Enter, ele vai passar aqui para a linha de baixo. Isso é só visível para nós. No output, ele fica diferente. O new line do output é simplesmente o /n, barra inversa para a esquerda. E quantas vezes você quiser fazer aqui um Enter, pode fazer, ou simplesmente pode deixar ele aqui em cima e fazer a concatenação aqui em cima, porque o sinal de mais, ele é um sinal de concatenação. E vou fazer o debug. E vocês podem ver aqui que já aparece com o Enter, não apareceu lá em cima como nós fizemos da primeira vez. Então, nós temos aqui o nosso output. A única coisa que nos aparece é realmente a string, o Hello World. Se você quiser fazer aqui alguma interação com o usuário para que ele insira algum número, vamos supor que você queira fazer alguma calculadora, então nós temos que criar variáveis de input e variáveis de output. Isso nós vamos aprender no decorrer com os nossos próximos tutoriais para você ver como trabalhar com as variáveis e saber o que são as variáveis. À medida que vamos fazendo exemplos nos nossos próximos tutoriais, você que ainda está começando agora com linguagem de programação e o C# está sendo uma das 2 primeiras linguagens de programação, então você vai aprender aqui também como trabalhar com as variáveis e tudo mais. Era isso que eu tinha para o nosso tutorial de hoje. Ver como fazermos um output do nosso primeira console application, né? Aplicação console. E vamos então nos próximos tutoriais desenvolver mais e mais a nível com essa linguagem de programação. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal para receber as próximas notificações. Assine também o sininho. E nos vemos então no próximo tutorial. Obrigada por ter ficado até aqui no final. E fica com Deus. Tenha um ótimo dia. Tchau!